hoje, pensem um pouco em que rapidez nós passamos para o telefone celular, nós passamos do celular que hoje comunica com a internet, que tem fotografia, que vai falar com a televisão, que nós vamos poder assistir televisão no celular. Todas as funções que foram acrescentadas e que mudaram a vida da gente. Isso tudo tem uma influência enorme sobre a vida cotidiana das pessoas. Então esse progresso técnico, ele não é neutro, ele atinge a vida da gente, atinge os nossos valores, atinge aquilo que a gente acredita, atinge aquilo pelo qual nós lutamos. E essa foi a grande modificação que atingiu diferentemente as sociedades, mas atingiu todas as sociedades do mundo. E essas inovações, elas têm duas características bem diferentes do ritmo e do modo pelo qual as inovações tecnológicas eram incorporadas no passado. Primeiro é que elas atingiram uma escala nunca vista antes. Antes, inovações tecnológicas eram privilégios, era alguma coisa que certas empresas podiam usar e com isso tinham vantagens. Certos grupos sociais podiam usar e, vocês se lembram, não faz muito tempo, no Brasil se colocava telefone na lista de bens do imposto de renda. Era alguma coisa que era um bem, era privilégio de certas pessoas terem acesso às linhas telefônicas. Vamos olhar a nossa volta hoje. Hoje isso se difundiu de uma maneira incrível, se tornou acessível. Então, isso é um dado fundamental atual, é que hoje essa difusão da tecnologia, que a torna muito mais acessível, ainda não acessível a todos, como desejaríamos, mas com uma enorme rapidez. E eu acho que a gente não está acostumado a pensar nisso. Então nós ainda pensamos, aquilo que nós pensamos que resta e que é realmente um fardo que nós carregamos, que é uma pobreza, uma exclusão, uma falta de acesso, nós ainda pensamos de um modo diferente. Nós pensamos de um modo com uma imagem atrasada e não com a imagem efetivamente dos limites que existem, mas da capacidade de interferência, de progresso que existe também à nossa disposição. Nós precisamos mudar um pouquinho a imagem e não pensar apenas no nosso país como um país onde existe um peso enorme de pobreza. Existe. Não estou dizendo que não existe, só estou dizendo que essa pobreza é uma coisa diferente daquelas imagens que às vezes são tão cultivadas, não só aqui. Quer dizer, eu fico sempre muito incomodada quando eu vejo na CNN internacional as imagens que eles colocam para pedir apoio para certas campanhas. São sempre as mesmas imagens da pobreza. Então, uma pobreza que comove, uma pobreza de uma exclusão total. Nós temos que fazer essas campanhas, nós temos que lutar contra a pobreza, porque ela existe, mas ela é um pouco diferente hoje. Ela é realmente, ela tem acesso a outras coisas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que nós, com essa imagem meio atrasada, às vezes nós queremos desenhar programas sociais, queremos interferir nessa realidade e não temos a capacidade de planejar adequadamente as nossas ações. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, aqui no Brasil, todos vocês vão concordar comigo, aonde se perguntar e a quem se perguntar, em qualquer setor da sociedade, qual é o maior problema que o Brasil precisa enfrentar? A resposta é educação. Também todos nós concordamos com isso. Sabemos que essa é a área mais importante, porque a sociedade hoje se move através do conhecimento. E a educação é o instrumento fundamental. Então, tem grupos de empresários que se reúnem com a educação, privilégio à educação, prioridade à educação, e estamos todos de acordo.
Agora, há muito pouca discussão sobre o que é essa educação. Do que nós estamos falando quando nós estamos dizendo que o nosso atraso se deve a... Nós sempre falamos da exclusão, que é cada vez menor, nós sabemos. É o resultado de todo esse esforço da sociedade, etc. Mas nós temos hoje crianças e adolescentes em número muito maior, ainda não o suficiente, mas muito maior, frequentando as escolas. Agora, que escolas? Para que essa educação? Esta questão ainda não é tão importante. Nós ainda estamos com a visão atrasada, achando que o problema é a extensão. Não, o problema é a qualidade. E não é a qualidade da mesma educação que está sendo oferecida. Com isso, eu não estou aqui pregando que nós precisamos fazer uma grande revolução educacional, que a escola tem que virar uma outra coisa. Tem tudo isso e vai virar uma outra coisa. Pela importância do trabalho voluntário dentro da escola, pela importância da participação da sociedade, etc., as coisas vão ir mudando. Mas nós ainda não colocamos, quando se diz a prioridade é a educação, nós ainda não colocamos algumas questões básicas. Por exemplo, não é? Será que nós sempre queremos botar mais gente dentro das universidades, por exemplo. Será que os nossos cursos universitários, no momento, são adequados para transmitir aquilo que é necessário para a formação, para responder esse mundo que muda tão rápido que nós temos, para dar os conhecimentos e as aptidões? Porque também não é uma lista de primeiro ano, segundo ano, vamos estudar isso, terceiro ano, vamos estudar aquilo e dar um diploma. Quais são as aptidões que nós estamos desenvolvendo nessas pessoas? Por exemplo, no Brasil, nós temos um sistema tão burocrático. Vou dar também um outro exemplo particular, mas para explicar o que eu estou querendo dizer. Nós temos um sistema tão complicado para registrar novos cursos. Qualquer universidade, mesmo universidades públicas, universidades de bom nível, se quiser fazer um curso novo, é uma complicação. O sistema é um sistema extremamente burocrático, baseado em critérios universitários, mas porém do passado. Então a universidade está virando um elefante branco bastante restrito, né? Aqui e ali se consegue coisas diferentes e nós temos, claro, que temos, e por isso estamos aceitando o desafio da contemporaneidade, estamos contribuindo para todas essas mudanças e temos um nível de conhecimento importante. Mas por quê? Aqui e ali se quebram um pouco essas regras e essa rigidez. Mas quando o que se pede no mundo moderno é flexibilidade. Se alguém inventar um curso de qualquer coisa, de um novo modo de fazer as coisas, faça o curso. Se não der certo, não vai ter aluno. Se não for bom, não vai ter resposta, né? Mas nós temos sempre muita dificuldade para reconhecer isso, e nós pouco nos perguntamos se as nossas escolas médias estão realmente capacitando as pessoas para aquilo que elas precisam no mercado de trabalho, se os nossos cursos universitários não podem, além dos clássicos, ter outras variantes, até com grau menor, mas que possam responder a essa mudança, que é uma mudança na vida cotidiana de todos nós, no mercado de trabalho, no sistema produtivo. Nós assistimos a uma mudança muito grande. Eu acho que a gente precisa abrir os olhos para dizer qual é a nossa realidade mesmo, onde que nós estamos trabalhando. E eu acho que, certamente, nós estamos caminhando bastante. O Brasil tem progresso, o Brasil tem problemas enormes, e temos o nosso tamanho, o tamanho da nossa população faz com que os nossos problemas sejam realmente angustiantes. Mas, de qualquer maneira, nós também temos progresso, mudança, rapidez de mudança. E isso eu acho que é um dado extremamente positivo que a gente não pode, não deve deixar de lado, nem deve perder.